Olá, meus caros, estamos ao vivo então para mais uma live do Instituto Orita e hoje, vai ser uma live fantástica porque nós vamos ter um grande amigo meu, Matheus de Almeida, falando um pouco sobre Marx, que é a proposta que ele tem em pesquisar no doutorado. Então, mais uma vez sejam bem-vindos. Estou vendo pessoas de Sinop, pessoas de Marília, pessoas de Assis, né? Um abraço, Marcelo, a professora Alexa, o professor Naylor de Alta Floresta, um grande abraço, companheiro meu de aula, Alexa também. Bom, então hoje com vocês vai ser bem bacana, porque nós vamos ter um especialista em Marx. Às vezes a gente começa a observar pessoas que falam desse tal pensador, mas nunca abriram nenhum livro dele, não estudaram de forma profunda esse pensador. Então agora é a oportunidade. E já adiantando, gente, semana que vem nós teremos novamente uma live sobre quem é tal pensador e vai ser sobre o Martin Heidegger. Vai ser um grande amigo meu que é doutorando pela Unicinos. O Heidegger também é polêmico. Será que é nazista? Será que não foi? Né? Tem grandes polêmicas em torno do Martin Heidegger. Então, semana que vem, um especialista de Martin Heidegger no mesmo horário, às 17 horas do Mato Grosso e às 18 horas do horário de Brasília. Beleza? Então, eu vou chamar o meu grande amigo Matheus de Almeida, vou convidar ele para compartilhar a tela comigo. Seja bem-vindo, Matheus, ele já está na nossa live. Olá, tudo Oi, bem? Matheus. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá perfeito, Matheus. É minha primeira live em Instagram, então eu não sei utilizar direito. Não, normal, tá? Fica tranquilo que provavelmente as minhas lives que vai ter daqui para frente também a maioria das pessoas é a primeira vez que participa pelo Instagram. Já participaram pelo YouTube, entre outras, né? Então hoje talvez é uma grande oportunidade, não só para mim aprender um pouco sobre o Marx, né? Mas eu acho que é uma grande oportunidade do Brasil estar conhecendo esse pensador, né, Matheus? É um pensador que é muito falado, seja de um lado ou de outro, politicamente falando, né? Mas que às vezes nem um lado nem o outro leu, né? Só sabem de ouvido, né? De outros. Então, eu achei que é, essa minha série de quem é tal pensador deveria começar com Marx, com Karl Marx. E o Matheus, para quem não sabe, ele é um grande amigo meu de anos. O Matheus não é colega, vamos falar assim, de mestrado, é um dos meus melhores amigos, né, na minha vida pessoal. É um excelente pesquisador, bolsista CAPES pela PUC São Paulo. Ele é mestre em teoria do direito, doutorando, já é doutor em direito, né, Matheus, pela PUC São Paulo. Sem contar outras atividades, ele advoga também, né, e a ideia é que ele está se tornando um grande especialista, não só do Brasil, mas uma referência para fora também, da pesquisa entre direito e Marx, né? Mas depois de fazer uma breve apresentação do Matheus, gente, eu vou começar então, aproveitando que ele está com esse tempo disponível, que não é fácil. Agora, final de doutorado, eu sei que é complicado, né, Matheus? É, quem é Marx, Matheus? O que a gente poderia estar falando desse grande pensador, né? Vamos falar assim, de modo geral, assim, para nós iniciarmos nossa live, né? Quem é Boa Karl tarde, Marx, né? Na sua Fernando. Boa visão. tarde a todos que nos assistem. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse espaço no Instituto Orita para ainda iniciar falando desse filósofo político, economista, que a gente pode falar sobre esses lados do Marx aqui. Mas antes de tudo, eu quero dizer àqueles que nos assistem que
Não dá para dizer quem é Marx em 30 minutos. A gente vai fazer aqui uma simplificação. E os meus amigos de marxistas já vão brigar comigo, porque existe um grande debate dentro do marxismo sobre se é possível simplificar o pensamento de Marx ou não. Porque isso, ao longo da história, gerou grandes consequências e graves perdas para o campo marxista. Sobretudo na época da União Soviética, que se simplificou demais o pensamento do Marx, se vulgarizou o pensamento dele, embora, claro, a gente tenha conquistado grandes avanços, né? Vulgarizando, simplificando, a gente sempre traz pessoas para a gente, para esse campo aprender mais, mas ao mesmo tempo você simplifica tanto que se torna algo fácil de ser refutado pelos outros que não gostam dele, né? E é um termo aí da direita que gosta de usar assim, é refutar, né? Esse termo que quando eu vejo alguém falando refutar, eu já sei que é um antimarxista e às vezes a pessoa nem sabe por que ela é antimarxista. Mas fazendo uma introdução geral, antes de eu falar do Marx em si, é importante dizer que foi boa a sua colocação em dizer que ambos os lados não sabem. E realmente tem muitas pessoas no campo da esquerda mesmo que não sabem o que é Marx. Que às vezes luta por pautas progressistas, pautas de transformação social, de trazer uma sociedade melhor, e não sabe de onde vem esse pensamento, qual é a raiz desse pensamento. E por isso é muito importante dizer também essas diferenças que acabam vindo antimarxistas no seguinte sentido. Dentro da esquerda mesmo, se tem uma visão de que todo mundo que é de esquerda é marxista. E não é bem verdade. Na verdade, a esquerda que mais ganhou notoriedade ao longo dos anos, principalmente depois dos anos 60, que tem aquela contra-revolução cultural que existe. Inclusive, os filósofos pseudo-filósofos da direita, aí, Olavo de Carvalho, esse pessoal gosta de bater nessa contra-revolução cultural. Na verdade, isso não é de raiz marxismo em si, ou a ideia do método marxista. São algumas... Existem alguns marxistas sim, que aderiram a um pensamento liberal, que eles se dizem marxistas, mas a gente tenta refutar, né? Mas, enfim, essa galera do Woodstock, hippie, que vamos fazer revolução com amor e rock, soltando pomba branca, de camiseta branca. Esse pessoal não são marxistas. Eles são, a gente diz assim, são uma esquerda liberal. É um pessoal... Os marxistas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui na época da ditadura militar, que tinha também esse pessoal fazendo grandes eventos, grandes festivais de música, que, assim... e não estou falando que esses eventos são ruins, não. Eu reconheço a importância deles. É um movimento mesmo de você se expressar contra a opressão, né? Mas só que o marxista, nessa época, por exemplo, da ditadura mesmo que eu venho dizendo, o marxista ele estava organizado em guerrilhas militares, ele estava organizado na guerrilha do Araguaia, estava organizado em guerrilhas urbanas. Ele não estava fazendo revolução, nem usando maconha, nem usando cocaína, nem fazendo grandes festivais de rock. Que é isso aí que os outros atribuem geralmente sempre. O marxista é o jovem que está lá, que quer ficar fumando maconha e, na verdade, não é isso. O marxista ele tem um estudo, um método, é a ciência do proletariado, que é isso aí, renderia aqui umas 3, 4 lives só falando sobre isso. Mas eu vou tentar simplificar de um jeito que fique fácil de entender. Passando para quem é Marx, eu acho importante dizer assim a origem ali da família dele, né? Para a gente saber também de onde ele veio. Ele vem de uma cidade pequena que até 1814 pertencia ao território da França, que era um território do Napoleão. E o pai dele vivia lá nessa cidadezinha pequena e 4 anos depois... ou seja, em 1814, ali naquela época, o Napoleão perdeu aquele território para a Prússia, e naquela época era uma cidadezinha que o pai dele era advogado, trabalhava para o Estado, então ele vem de uma família já que tem uma formação um pouco mais intelectual. O pai dele tinha ideias liberais, voltado ao Voltaire, ao Rousseau, então ele era um libertário na época. E naquela época, embora existia também socialismo, não, até o socialismo veio muito antes de Marx, mas os grandes pensamentos que refletiam ali, se entravam em choque na época, era o pessoal que defendia ainda a cultura e a ideia
feudal e o pessoal que defendia o capitalismo. Então, ou seja, naquela época, você ser um capitalista, você ser um liberal, você, naquela época, você era de esquerda. Porque era o novo naquele momento, era tirar o feudalismo do poder, tirar essa ideia mesmo opressora e autoritária que existia na época. Então, naquela época, vamos dizer assim, o pai do Marx já vinha de uma escola já contestadora da ordem dominante, da ordem conservadora daquela fase. Então, 1814, essa cidadezinha pequenininha passa a ser o território da Prússia, que, diferente do Napoleão, que pregava ideias liberais, burguesas, a Prússia trazia uma ideia, naquele momento ainda, bem conservadora, bem com ideias feudais ainda. E o Marx nasce em 1818. Então, ele já nasce ali numa época que existiam as ideias liberais, principalmente do lado da França, surgiram também na Inglaterra, em outros locais, e na Alemanha ainda era um país bem conservador para os limites da época. E eu digo que conservador hoje, você falar que conservador hoje é alguém que defende o capitalismo. Conservador naquela época é alguém que defendia ideias feudais. Então, nesse momento que o Marx criou, na escola dele, por exemplo, era quando ele começou ali a criar, né, a ideia da educação dele e tudo, ele já via muita opressão de pensamento já dentro da escola, dentro da família, porque o pai dele também era de origem judaica. E como ele era um advogado do Estado, e o Estado alemão na época proibia também judeus, o pai dele foi obrigado a deixar, embora ele não era um judeu praticante, ele foi obrigado a deixar o judaísmo, inclusive até trocar o nome. O pai dele trocou de nome, teve que adaptar ao costume da época e eles passaram a ser protestantes. Ou seja, então teve uma opressão religiosa também nele ali, nesse sentido. Mas assim, eu tô fazendo assim, eu vou tentar, eu sei que se eu falar só da biografia dele, eu ficaria aqui 1 hora, mas eu vou tentar dar alguns saltos agora para a gente entender um pouco mais. Fica à Nesse, vontade. nesse contexto ainda da escola ali, né, do ensino médio dele, ele já começa a escrever textos já contra essas opressões, né, intelectuais que existiam na época, contra os liberais. E ele começa um trajeto bem liberal mesmo de defender, vamos defender um Estado que seja para o bem comum, um Estado que seja bom para todos. É toda essa ideia mesmo social-democrata que nós temos agora. O Marx ele passa assim uma grande assim parte ali da juventude dele defendendo todas essas ideias. A gente precisa de um Estado um Estado mais liberal, que defenda o bem comum, a igualdade. Então, ele acreditava que era possível existir um Estado que fosse plural, que defendia mesmo assim todas as opiniões. Tudo que hoje em dia ainda, vamos dizer, a nossa Constituição defende, né? Só que ele vai chegar um momento que ele vai ter uma ruptura com esse pensamento. Ele vai pensar no seguinte sentido: não, isso aqui não é possível, né? O Estado ele inclusive uma das citações assim mais utilizadas dele, que ele utiliza no Manifesto do Partido Comunista, que o Estado é um pequeno negócio para gerir os comitês da burguesia, né? Que ele vai falar. Enfim, mas eu vou avançar nisso um pouco mais para frente, mas eu quero voltar, não sendo assim... Deixa eu tomar uma água aqui. É importante dizer, voltando aqui um pouco, para eu continuar no momento certo, somente porque estão chegando agora na live, que se vulgarizou muito o pensamento do Marx, no seguinte sentido, já que eu citei o Manifesto do Partido Comunista, eu lembrei que eu preciso fazer essa ressalva importante. Inclusive, dentro da academia mesmo, você chega nas pessoas e eles falam: eu já li Marx e não gostam. Eu já li Marx e não serve para nada. Mas, na verdade, assim, chegou uma ideia de que o Marx era só um manifesto do Partido Comunista, que é um livrinho de 20 folhas, que é, na verdade, uma publicação de jornal, o Manifesto do Partido Comunista, que não se resume ao pensamento marxista no manifesto, embora seja um dos principais livros introdutórios. Eu acho que quem quer hoje aprender marxismo, ali é um livro introdutório essencial. Mas é importante dizer isso porque o Marx ele tem mais de 100 obras. Assim, inclusive, se eu não me engano, em português só tem umas 35 ou 37, sabe? Nem tem tudo. E existe um Mega, que é uma fundação que cuida disso até hoje,
é, que ainda está publicando ainda. Então, tem previsão para até 2040 assistir publicação em relação às obras dele. Então, a gente nem tem como... Uma pessoa nem pode dizer, eu sei tudo de marxismo hoje, porque ela nem teve contato com tudo, porque nem foi publicado tudo ainda. Então, tem muita coisa para ser estudada. Eu que estudo isso há anos, ainda posso dizer que eu sou básico ainda, porque são muitas obras, é muito conteúdo. Então, tipo, as pessoas querem comparar o Manifesto Comunista com 20 folhas com obras assim que não tem nada a ver. Por exemplo, aqui, ó, só o Capital, olha aqui o tamanho do Capital, são 3 volumes e nem eu tenho maturidade ainda para entender tudo que significa a teoria do valor no mercado financeiro e em outros, na aplicação da terra. Então, sabe, é um estudo para a vida mesmo isso. Então, essas pessoas que às vezes têm um pedantismo que a gente encontra, de falar assim, ah, não, já vi Marx e ele não é bom, ele não presta, ele não serve. E dizendo isso, por que essas pessoas fazem isso? Porque existe o antimarxismo. É importante também voltar nisso antes de eu avançar. Porque nesse momento que existiu, principalmente a Guerra Fria, existia duas potências no mundo, né? Que a gente sabe que é os Estados Unidos e a União Soviética. Então, tudo que vinha do campo soviético, que era divulgar mesmo as teorias marxistas, embora fossem divulgada, como eu afirmei no começo dessa live, de um jeito meio que vulgar, as pessoas foram criando assim uma teoria antimarxista, sobretudo na academia mesmo. Hoje muitas pessoas falam assim, os jovens hoje vão para academia, vão para academia e todo mundo lá vira marxista, né? Isso aí é muita coisa muito dito para a direita. Esse pessoal de faculdade pública aí é tudo marxista, não quer saber de nada. Mas na verdade isso é uma mentira. Dentro da faculdade mesmo, das instituições públicas e privadas, o marxismo ele é pouquíssimo difundido. E quando é difundido de uma forma totalmente errada. Eu mesmo lembro até hoje que quando eu estava na graduação, o meu professor ensinou que o Marx era aluno do Hegel. Tipo, só depois que eu fui estudar que não tem nem idade cronológica para isso. Porque, tipo, o Hegel morreu já... o Hegel, tipo, nem... Já tinha morrido já enquanto o Marx tinha entrado na faculdade, sabe? Então, assim, não bate a cronologia, assim. Então, assim, tudo que é difundido mesmo é de forma rasa, comum, e é só difundido para criticar. E as pessoas que geralmente criticam nunca leram nada mesmo, igual você falou. Eu, às vezes, nem me foco tanto em bater na direita, assim, sabe? Eu foco mesmo... minha briga hoje é dentro da própria esquerda, porque os argumentos da direita, do pessoal que critica defendendo o liberalismo, assim, é tão fraco. Por exemplo, um dos livros que eles mais divulgam, que é o Lado Negro do Comunismo, o livro já começa dizendo assim, esse livro não tem comprovação científica nos dados. Então, tipo assim, como que você vai escrever um livro que não tem comprovação? E as pessoas se apegam nisso para debater. Então, eu já nem refuto mais esse pessoal. Tipo assim, para mim é uma perda de tempo brigar com eles e fazer esse diálogo Uhum. com eles. Eu faço diálogo dentro da esquerda, mas principalmente dentro do campo da academia, que a academia hoje tenta fazer meio que aderiu a isso, né? Se você quiser uma transformação diferente da sociedade, que não seja dentro dos padrões estabelecidos, você é um radical. Então a gente tem que debater muito o que é o radicalismo, não. Acho que eu falei muito assim de Não, início. Vou passar para você fazer algumas foi perguntas. o Matheus, foi ótimo, então, você partir dessa perspectiva para a gente levantar alguns pontos, né? Primeiro que o começo ali, na verdade, eram as pessoas que eram, vamos falar assim, querendo coisas novas, né? Os que não eram conservadores queriam o capitalismo, né? Então era o contrário, vamos falar assim, do que há muitos acham, né? Então no começo da história, praticamente, era o contrário do que a gente pensa, né? Eu acho que outro assunto importante que você falou também é que, na verdade, vamos falar assim, tanto eu acho que foi até um comentário meu, você complementou bem melhor do que eu, claro, tanto o pessoal da esquerda como o pessoal da direita, às vezes não tem uma noção do marxismo, já que o marxismo não é só um manifesto comunista, né? Ou seja, não é só, na verdade, algumas folhas de Marx, né, que foi publicada num jornal, né? Seria até fácil se fosse isso, né, Matheus? Assim, só para... Desculpa fazer uma pausa, mas E só, assim...
E só para eu complementar, Matheus, Uhum. já passando a palavra para você também, muitas pessoas falam que tem o jovem Marx, né, e o outro Marx, né, um Marx mais maduro. Né? Qual que seria a diferença, então, né, do jovem Marx para o Marx mais maduro também? Beleza. Antes eu vou responder assim em dados, né? Porque como eu sou da academia e eu tenho que Uhum. responder com pesquisa, eu fiz uma pesquisa no direito, que é o nosso campo do direito, né? Existe uma plataforma chamada Plataforma Sucupira, para aqueles que estão nos assistindo, que fica o registro de todos os dados da academia, né? Tudo que as pessoas produzem Perfeito. de as emendas dos cursos, as disciplinas dos cursos, os artigos que são publicados. Enfim, eu fiz uma pesquisa no ano passado, pegando todos os cursos. A plataforma Sucupira surgiu em 2014, então só tem dados referente a 2014 até quando eu fiz a pesquisa, que foi em julho do ano passado. Então, eu peguei todas as disciplinas de direito do Brasil e dentro das disciplinas eu falei assim, vou pegar nas ementas das disciplinas quantas disciplinas trabalham com Marx no Brasil. São 6.115 disciplinas que existem no Brasil hoje na pós-graduação em Direito e somente 314 têm algum livro citando Marx na emenda, ou seja, 2,2% da pós-graduação no Brasil se preocupa em ensinar alguma coisa do Marx. E é importante dizer isso porque o ensino de direito, o direito em si, ele pertence às ciências sociais aplicadas. E um dos três pais das ciências sociais é o Marx, Weber e Durkheim, todo mundo sabe. Então, assim, como que um cara Uhum. que é um fundador de uma ciência que o direito decorre dela, né, nos campos atuais, é tão irrelevante para ter 2% só, tipo, de alguém citando. E na minha pesquisa nem dá para saber ainda se citou na emenda, se vai trabalhar ele em sala de aula ou não, porque a gente sabe que tem muitos professores que às vezes faz uma emenda lá, Não colocam os tem. autores e nem trabalham ele em sala de aula. Então, assim, é irrelevante mesmo, assim. Eu acho importante falar isso porque, assim, dissoa totalmente com o que é divulgado, né? Esse pessoal do direito aí é tudo marxista, defendendo um negócio marxista e não é isso. Eu acho importante a gente dizer isso. Enfim, voltando Uhum. agora à teoria marxista mesmo, é importante Aliás, dizer... já fazendo um parênteses aqui, Matheus, eu tenho vários amigos na academia, inclusive na filosofia, onde eu faço doutorado hoje. Na minha classe, por exemplo, na área da filosofia, no doutorado, não tem ninguém pesquisando Marx. Ninguém pesquisando Marx. Enquanto a gente pode ressaltar também que no direito, inclusive no mestrado, vamos falar nosso, também não havia ninguém pesquisando Marx. Né? Então, tanto no mestrado, que era uma voltagem mais para a filosofia do direito, né, como o meu próprio doutorado, que é em filosofia pura, nós não temos pesquisas em Marx, por exemplo, nessas minhas duas áreas. Só para abrir um parênteses aqui. Pode continuar, desculpa te atrapalhar. Não, tranquilo, eu acho importante mesmo a gente falar sobre isso. E voltando, essa sua pergunta do jovem e do Marx Maduro, vamos assim dizer. Então, anterior a isso também, né, fazendo um contexto aqui, é importante dizer que existe vários... a gente fala assim, quando a gente está estudando só as obras do Marx, a gente está fazendo uma obra, um estudo marxiano, né, que é o referente só ao Marx. E depois de Marx decorre outros pensadores, que a gente chama dos marxistas. Alguns interpretam, né, o que o Marx escreveu e outros criam ainda, avançam, né, pega o método dele, que é o mais importante do Marx, foi a criação de um método, e utilizam esse método do Marx para fazer outras análises da sociedade, né, análises mais contemporâneas. Enfim, eu volto naquela explicação que eu dei, né, que existia uma época em que o Marx... Isso não é verdade, deixa eu voltar. Então, voltando, dos marxistas, existe assim, várias correntes, nem sei dizer 20 ou 30 correntes, e cada corrente defende uma interpretação, igual existe dentro do direito mesmo, quando a gente vai fazer interpretações de leis. E também existe a interpretação do pensamento dele. Dentro dessas correntes, alguns entendem que existe essa divisão epistemológica, que a gente chama, né, de um saber do Marx. Existe uma divisão entre um jovem Marx, um Marx em maturação, um Marx maduro, e existe outros que acreditam que isso não existe, que existe um Marx só, isso aí é uma fase
eles falam assim que é dentro do próprio pensamento dele, dialético, dele ir trocando o pensamento ao longo da história, ele está evoluindo no pensamento dele. Isso quer dizer que é o marxismo também, agindo no próprio Marx. Mas, enfim, eu sou dessa corrente que é o do Luiz Althusser, né, que é bem famosa e dentro do direito é a mais trabalhada, que faz essa divisão. Né? A primeira divisão que existiu sobre isso foi o Galvano Della Volpe, na Itália. Eu ainda não consegui estudar todas as obras dele, tudo com profundidade. O meu contato mesmo é com o Althusser, que estudou o Galvano Della Volpe e que faz essa divisão, diferenciando algumas coisas com esse teórico que ele estudou. Mas, enfim, nessa divisão que eu entendo assim, é muito mais fácil de ver isso dentro do direito. Eu entendo que algumas outras áreas não consigam ver isso, porque realmente pode entender mesmo que há uma progressão no pensamento dele e tal. Mas dentro do direito é muito nítido as pautas que ele defende dentro dos livros. Porque, por exemplo, na questão judaica mesmo, você vê que ele está defendendo ali, tem um livrinho que chama Os Despossuídos, que que ele vai debater ali a questão do furto de madeira, né? Na época que existia, por exemplo, na época caíam os galhos secos no chão, os camponeses podiam pegar esses galhos secos e fazer fogueira. E é uma coisa meio que a gente entende até hoje isso, né? Uma coisa normal. Mas o Congresso, naquela época, quis definir que até esses galhos secos caídos eram propriedade do dono da terra. Então, quem pegasse aqueles galhos secos poderiam sofrer uma penalidade, uma punição, ou como furto, ou como roubo. Eles definiam ainda na época qual seria a pena. Então, tipo, ele vai pegar uma discussão no Congresso falando sobre isso. Qual seria a pena para quem pegasse esses galhos secos? Quem atribuiria essa pena, tal? E ele vai fazer toda uma discussão querendo dizer que não, que naquela época o Estado não poderia debater sobre isso, não poderia colocar um interesse privado ali dos donos da propriedade que debatiam no Congresso sobre aquilo lá, porque o Estado ele tinha que ser defender o bem comum, o único, isso que eu acabei de falar anteriormente. Então, esse pensamento é um pensamento liberal que defende o Estado para todos. O Marx ele defende uma outra forma de Estado. Ele defende a ruptura do Estado, é o fim do direito, o fim do Estado. E ao longo desse período que ele vai desenvolvendo suas teses, ele passa basicamente em três assim, correntes distintas que existiam na época. Ele pega o pensamento político que existia na época ali, o pensamento filosófico e o pensamento econômico de diferentes regiões. Ele pega o pensamento filosófico que existia na Alemanha, o pensamento político que existia na França, que existiam os socialistas utópicos, que a gente pode falar disso também, que ele vai defender um novo tipo de socialismo, e ele estuda os economistas que existiam na Inglaterra, sobretudo. Então, ele faz uma junção desses três, pega o que tem de melhor desses três e cria o método dele, que é o método materialista histórico dialético, que é a partir desse método que ele vai fazer toda a compreensão e análise da sociedade. Bom, acho que é isso. E, Matheus, como que seria esse método, né? Que você é especialista, você conhece esse método, né? Agora, o pessoal que não conhece Marx, o que é um materialismo histórico, praticamente? Olha, assim, eu teria é bem difícil assim de explicar resumidamente. Eu vou deixar uma dica pro pessoal. Eu tenho um canal, chama Canal Resistentes, e lá tem uma videoaula de 1 hora, assim, acho que é a videoaula mais rápida explicando o método que existe, porque todas as outras que existem na internet, assim, 6 horas para explicar esse método. Então eu deixo a dica pro pessoal, você pode colocar até na descrição aqui depois, o caminho para eles acessarem lá, que lá tá explicado de uma forma bem resumida que seja fácil de compreender. Eu tenho medo de falar aqui agora em 5 minutos e ser tão simplificado que as pessoas não consigam entender ou entendam de uma forma errada. Então, para não pecar, eu prefiro fazer essa sugestão e essa dica para eles entenderem de uma forma assim que não vai ficar dúvidas. Mas, enfim, tocando em relação a isso, sobre esse método, é importante dizer que muitas pessoas, quando analisam o Marx e vão fazer a crítica dele, fazem a crítica realmente
dizendo assim, o Marx está superado, mas eles não entenderam o método. Geralmente as pessoas que vão fazer essa crítica não interpretam o Marx em relação ao método que ele criou, interpreta em relação ao problema que ele está questionando com o método da época. Por exemplo, assim, uma forma bem simples mesmo, se tiver algum marxista me assistindo aí, não vão Uhum. brigar comigo. Mas, por exemplo, ele cria algumas Aliás, categorias. Matheus, antes de você começar, reprisa para a gente o nome do canal, né? Fique à vontade aí. Ah, beleza, é o canal Resistentes. Eu falo para todo mundo seguir lá. Lá tem uma playlist que chama Conversas Marxistas. Dentro desse Conversas Marxistas, a gente tem vários debates lá sobre feminismo e marxismo, sobre psicologia e luta de classes. Então, todos os cenários que o marxismo atua, a gente está tentando trazer lá sobre ecossocialismo também, e várias vertentes que tem hoje em dia sendo debatida. O que eu estava falando mesmo? Eu estava falando do... Bom, aproveitando aqui o gancho, Matheus, tem uma dúvida assim né, que muita gente também, eu acho que se engana, né? O comunismo, aproveitando que nós estamos falando do Marx, né? O comunismo, ele tem alguma coisa a ver com o cristianismo? Por exemplo, algumas vezes alguém faz essa conexão, não sei se é mal interpretado, né? O que você poderia falar sobre essa pergunta? Boa. Inclusive, dentro da esquerda, né, existe essa defesa, né? Inclusive, eu não quero também, como eu falo assim, eu não quero largar a mão dessas pessoas que pensam isso, né? Porque eles são importantes para a luta. Mas isso é um erro teórico, fazer essa aproximação. Existe, inclusive, você também que estuda fraternidade, conhece o pessoal da Igreja Católica, existe uma corrente muito importante dentro do cristianismo que chama teoria da libertação, que é uma corrente desenvolvida principalmente por Leonardo Boff e outros grandes teóricos, inclusive também o Papa Francisco adere a essa corrente, e algumas pessoas não gostam dele por causa disso. Mas, enfim, existe um pessoal que tenta fazer essa aproximação, mas é uma aproximação que não é marxista, é uma interpretação que alguém criou para, sei lá, fazer alguma correlação, talvez criar uma narrativa que aproxime os religiosos do marxismo, mas ela não é teoricamente correta de se fazer, ela não é científica, não é a ciência do Marx fazer isso. É, Enfim, o comunismo ele é a ciência do proletariado mesmo, né? É isso que eu quis dizer. Que existia na época, inclusive o Marx, na época dele, ele começou fazendo críticas aos socialistas da época. O Marx ele não era, não batia muito bem, vamos dizer assim. Ele criticava totalmente os socialistas da época, ele chamava de socialistas utópicos. E a gente pode falar também sobre que se refere a essa palavra utopia depois. Mas, ou seja, seriam pessoas que idealizavam o mundo contemplativo, sabe? Era basicamente as críticas da academia que a gente tem hoje. As pessoas ficam teorizando, mas não vão lá fazer mesmo, sabe? O mundo devia ser melhor com todo mundo tendo casa. Mas isso aí é uma coisa óbvia de se dizer, né? Só que as pessoas não iam lá. O que a gente vai fazer para todas as pessoas terem uma casa? Qual que é a nossa política? A gente está convencendo a população para lutar sobre isso? Então, é basicamente isso. Essa Posso ideia fazer mais de... uma pergunta, Pode Matheus? sim. Se nós fôssemos classificar o Karl Marx, né, ele seria o quê, na verdade, né? Ele seria um filósofo, um economista, né, ou um político, ou ele é tudo, né? Vamos falar assim. Então, O que seria Karl Marx, né? na verdade, é importante dizer isso também, porque, principalmente falando que é a crítica mais comum, né? Dizer que ele está ultrapassado, né? O Marx ele já pertence a um grupo de pensadores pós-Revolução Francesa, né? Ou seja, o Marx está na idade contemporânea. Ele não é um cara da Idade Média, não é um cara tipo assim, de outra, pertence a outro período histórico. Ele é uma pessoa que pertence a um período de que a vida já em sociedade se dava por meio da troca, né? Então, tudo que ele vai teorizar nos livros dele sobre o que é mercadoria, o que é valor, o que é dinheiro, o que ele teorizou naquela época dele é o mesmo que existe para agora. De uma forma bem simples, assim, simples dizendo. Se eu falar para você o que é uma caixa quadrada com plástico, com uma tela
de vidro que tem luz e emite pessoas dentro, você vai falar que é uma televisão, né? Então, tipo, ele vai fazer abstrações, categorias que você consegue entender o que é uma televisão. Mas o Marx não teorizou que é uma Smart TV. Então, assim, ele está teorizando a indústria daquela época e não vai teorizar a indústria de agora. Mas com o método dele, o método que ele usa para teorizar e fazer as abstrações, criar as categorias daquele momento que ele criou, é o mesmo que a gente utiliza para fazer hoje. Então, ele deixou um método como legado. Sua pergunta mesmo era... Se ele é economista, se ele seria um filósofo ou um político, né? Tá, eu quis fazer esse complemento para dizer isso. Porque na época também não existia essas várias ramificações que hoje a gente tem dentro da academia, né? Sobre essas linhas mesmo específicas. Porque o que se tentou fazer hoje, o que se tenta fazer hoje em dia? Tornar as pessoas especialistas em um determinado tipo de pensamento e não fazer uma correlação com outros ramos de saberes, né? Você ficar específico profundamente em uma coisa e não fazer essa interligação. Inclusive, é uma das críticas atuais hoje, inclusive do campo liberal também, a gente ter mais essa conexão, né, com outros campos. Tem vários pós-graduação incentivando, já que você é do direito, vai lá e faz uma pós-graduação na filosofia também. Pode fazer uma disciplina na filosofia, pode fazer uma disciplina na psicologia, que conta também para a sua formação. E ele basicamente isso mesmo, ele pegou os pensamentos, todos os pensamentos da época, e não dá para se dizer que ele é uma coisa só, né? Porque ele é importante para a história, para a filosofia, para a política. O método dele serve para fazer análise em vários campos de teorias do conhecimento que existe hoje. Então, ele é importante para todas essas áreas. Posso dizer mesmo que ele é um grande pensador para a época. Inclusive, uma das frases lembrando agora do Engels, quando ele morre, né? Ele está lendo uma carta que o Marx, uma carta póstuma mesmo, né? Em homenagem ao Marx, que ele fala, né, que assim como o Darwin existiu para a biologia, que existia uma biologia antes do Darwin e uma biologia pós-Darwin, existe o Marx para o campo da ciência social. Existia um estudo da ciência social de antigamente e existia um estudo totalmente diferente depois das teorias dele, né, de fazer toda a categorização do que é dinheiro, o que é mercadoria, o que é o capitalismo. Ele estuda profundamente o que é o capitalismo. Então, ele é um dos pais mesmo, vamos dizer assim, das ciências sociais, que vai refletir em todas as áreas do conhecimento. Perfeito. Matheus, nós temos pouco tempo ainda para nós chegarmos ao nosso final da live. Eu queria fazer uma pergunta, né, que eu vejo também, conforme eu vou observando meus textos de Marx, ou até mesmo pessoas falarem de Marx, daria para a gente pensar que existe dentro da corrente marxista vários tipos de marxistas, vários, várias classificações dentro do marxismo, não sei, alguma situação desse modo? Sim, existe várias correntes. Inclusive, a gente tem várias formas de diferenciá-las também, né? Uma Uhum. por períodos, por exemplo, existe quatro internacionais, que a gente diz assim, que foi os momentos que reuniu os países e elaboravam teorias para ser dita para o mundo. Dizendo ainda da importância do Marx. Por exemplo, existe partido comunista no mundo inteiro. Todo país no mundo existe um partido comunista hoje. Existiu o pensamento do Marx, ele é tão importante que ele provocou, né, revoluções assim sociais em quase todos os países do mundo também. Alguns países conseguiram êxito, tiveram êxito e outros não tiveram. Mas o século XIX e XX passou inteiro quase sendo feito revoluções comunistas nesses países com o pensamento dele. E dentro desse pensamento houve assim, existiam reuniões, né? Dentro dessas reuniões, por exemplo, o primeiro internacional comunista, vamos dizer, o Marx é um dos fundadores, né, junto com Engels e outros grandes pensadores. E ali que vai ser teorizado toda a ideia do Partido Comunista, inclusive do comunista para diferenciar mesmo que era dos socialistas utópicos da época, que seriam, vamos dizer, os sociais-democratas da época. E ao longo da história isso vai mudando, né? Na Segunda Internacional já tem uma adesão, uma aproximação deles, vai criar o reformismo, né? A ideia de fazer uma reforma dentro do Estado vem nessa Segunda Internacional. Surge uma Terceira Internacional depois da Revolução Russa, que vai trazer um novo tipo de pensamento também, com o Lenin, com o Stalin, com o Trotsky, tudo misturado ali na época. E depois vai surgir uma Quarta Internacional, comandada pelo Trotsky também,
que tem até hoje. Então, tipo, cada uma dessas internacionais existem vivas até hoje, trazendo esse tipo de pensamento. E além delas ainda, também existe que a gente pode dizer assim, marxismo ocidental, que é o mais comum hoje dentro das academias, que é chamada aí da escola frankfurtiana, que vai trazer o Marx Horkheimer, o Theodor Adorno, que vai teorizar sobre cultura, e vários outros aí, inclusive o Walter Benjamin também passa nessa escola. Eu estou falando do Benjamin que você estuda na Estado de Exceção, ele é um dos primeiros que vai falar sobre isso. Então, são vários nomes também dentro dessa escola frankfurtiana, que também vai surgir outras correntes dela. Enfim, existe vários tipos de... Alguém falou aí, uma hermenêutica do Marx, realmente é uma hermenêutica do Marx mesmo. E existe, assim, hoje, que eu posso dizer, muito distinto mesmo, que a gente pode ter, assim, na prática, vamos dizer, no plano concreto. Existe um marxismo acadêmico e existe um marxismo encerrado dentro dos sindicatos, dentro dos movimentos sociais. E eu procurei, né, nesses anos meu aqui do doutorado, ter o contato com os dois. E eu vi que é muito diferente mesmo você aprender marxismo com um professor de marxismo dentro do mestrado, um doutorado, e você aprender marxismo com um líder sindical. É bem distinto mesmo, ou com um líder de partido político. Assim, são visões bem distintas, inclusive para a prática mesmo, ação, né? Eu consegui aprender muito mais marxismo fora da academia do que dentro da academia. Assim, é um pensamento muito mais assim que tem muito mais a ver com o Marx mesmo, de transformar o mundo ali na vida do cotidiano. Porque não adianta você ficar teorizando e criando um monte de tese que ninguém vai ler e não vai mudar em nada a sociedade. O que importa mesmo para a teoria marxista é o que você está fazendo, o que você está militando no dia a dia. Perfeito, Matheus. Bom, gente, infelizmente está acabando o nosso tempo. Eu vou dar uma breve fala para o Matheus se despedir de vocês. Se quiser deixar uma mensagem, falar novamente do canal que ele tem. Já tem 10 mil seguidores, né, Matheus? Não Sim, é só então, dele, é de um grupo de pessoas, tá? Então, gente, nós conversamos hoje com esse grande amigo jurista aqui, também pesquisador de Marx. Desculpa aqui ao vivo, né? Esse horário aqui no Mato Grosso ainda não somos cachorrada. 5h40. Estou com o meu cachorro aqui, acho que dá para ouvir, né? Mas, gente, queria então desejar um agradecimento ao Matheus. O Matheus, ele é reprisando, ele é um especialista em Marx, porque ele pesquisa isso no doutorado na PUC. Não é qualquer um falando de Marx, então, né? Não é uma imagem do Facebook, uma mera frase já generalizando, não. Aqui, como vocês viram, até mesmo ele citando a plataforma Sucupira, foi uma pessoa que, de fato, conhece de modo científico o Marx, né? Eu agradeço a oportunidade de você dividir um pouco do seu conhecimento com a gente, tá? Em breve, então, estará também no YouTube o vídeo do Matheus. Gente, e é isso. Muito obrigado, Matheus. Vou passar a palavra para você. Se você quiser falar, fique à vontade. Muito obrigado, Rita. Obrigado a todos que nos assistiram. Na verdade, eu tinha feito vários tópicos que eu queria falar aqui hoje. Eu achei que tudo isso que eu falei aqui em 45 minutos eu ia falar em 10. Então, eu não falei nada do que eu queria. Tipo, realmente o assunto é muito extenso, é muito longo. Não vai faltar oportunidade, né? Mas a gente precisa marcar outras lives mesmo para falando sobre isso. E agradeço imensamente a oportunidade que você deu para trazer essa nova visão. Agradeço a todos aqueles que assistiram. Assim, o que eu falei mesmo é muito simplista, muito básico, não dá para vocês saberem nada direito, mas eu espero que vocês tenham entendido que existe uma diferença assim muito muito grande mesmo do que é esquerda e do que é o marxismo. Muito que é atribuído ao marxismo hoje não é esquerda, mas o marxismo não renega essas pessoas também. Na verdade, a gente admira, né, as pessoas que lutam, que estão todo dia tentando transformar o mundo melhor, mas a gente gostaria de uma transformação mais radical do que realmente as pessoas se propõem hoje, né? Gostaríamos que... Isso mesmo, o meu encerramento é esse, agradeço mesmo. E para as pessoas procurarem a estudar mais sobre o tema, procurarem mais conhecimento. O canal também está se iniciando agora. Sou eu e mais 4 amigos. É uma iniciativa que tivemos logo após
Logo após que começou, né, surgir muitos canais de direita difundindo o pensamento liberal ou alguns canais de esquerda também que não iam com profundidade nos assuntos. A gente falou assim, que tal a gente criar um canal nosso também? Estamos tendo uma resposta muito boa. Estamos com 10 mil e com grandes nomes passando por lá, teóricos importantíssimos, políticos importantíssimos do Brasil. A gente fez mesmo esse sábado agora uma live que passou assim pessoas sensacionais mesmo, nomes muito importantes na política brasileira passaram por lá nesse sábado. Enfim, é isso. Espero que vocês conheçam o canal. E eu tô aqui no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, à disposição para quem quiser vir tirar dúvida pessoal comigo, quem quiser aprender mais, quem quiser indicação, eu estou à disposição dessa militância e dessa luta. E só para encerrar, eu sei que a gente passou um pouquinho do tema, mas dizer que a utopia mesmo para nós significa é diferente da utopia que as pessoas atribuem para o marxismo. Para o marxismo se atribui a ideia de utopia como se fosse idealista. E como eu disse, nós somos uma teoria materialista histórica dialética. E o materialismo não tem nada a ver com o idealismo. O materialismo é o antagônico do idealismo. E essa ideia do livro do Thomas More, que é muito difundido aí, que é a utopia, que todo mundo imagina uma sociedade ideal, idealizada mesmo, não, isso também não é marxismo. A gente enxerga utopia como um campo de esperança mesmo. Para nós, utopia significa esperança, é um mundo de transformação. Enfim, convido a todos a aprender um pouco mais sobre o tema, a estudar mais e fico à disposição mesmo. Agradecendo você, Orita, mais uma vez e obrigado a todos e boa noite também. Então, pessoal, vamos encerrar a nossa fala. Agradeço muito ao Matheus. Tá, Matheus? Semana que vem, inclusive, Matheus, fica o convite para assistir a nossa live, no mesmo horário, 17 horas do Mato Grosso, 18 horas no horário de Brasília. Um especialista em Martin Heidegger, tá? Falando sobre esse grande pensador também, tá? Então, Adriano De Plácido, doutorando pela Unicino, semana que vem, falando sobre Martin Heidegger. Fica o convite para vocês. E na quarta-feira, aproveitando que um outro grande amigo meu, o professor Fernando, entrou na live, na quarta-feira, às 22 horas, no horário de Brasília, nós estamos soltando um vídeo no nosso canal também, quem é Carl Schmitt, beleza? Acho que vale a pena também assistir o vídeo de um grande estudioso também de Carl Schmitt, doutorando em Direito, o professor Fernando, e domingo, ao vivo, Martin Heidegger, tá? Sobre a interpretação de Adriano Plácido. Todos os doutorandos aqui, ó, o Fernando mandando um ok aqui. Então, muito obrigado, gente. Até a semana que vem. E lembrando que esse vídeo aqui vai ficar 24 horas no nosso Store e depois está lá no nosso IGTV e também no nosso YouTube. Perfeito? Obrigado, Matheus. Grato de coração. Valeu, obrigadão, Orita. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, gente.